Porém, o conteúdo que é abordado no simuladão é Constituição Federal, os artigos da educação, o ECA, as DCNs da educação infantil e critérios para atendimento de creche, brinquedos e brincadeiras. Então, esses 5 encontros, esses 5 documentos que a gente vai falar sobre eles aqui nas questões, relacionado à prática do auxiliar de educação. Porém, quem vai fazer concurso para professor também ajuda, né? Ajuda em 100%, porque o conteúdo também faz parte. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? O simulado não é um simulado longo, eu acredito que a gente vai até umas 9, 9 e pouquinho, tá? A dinâmica, ela é assim, coloco na tela, espero 2 minutos ou 1 minuto e meio, dependendo do tamanho da questão, daí a gente vai corrigindo e comentando, ok? Essas questões têm um nível de complexidade médio-baixo, tá? Que eu escolhi, mas as questões que eu escolhi foram questões destinadas a provas para professor auxiliar, auxiliar de educação, auxiliar infantil, tá? Então, eu procurei selecionar as questões de acordo com o cargo, tá? Bom, tem alguém que está riscando a minha tela, por favor. Só dá uma prestadinha de atenção, às vezes sem querer, né? Pronto. Então, vamos lá, começando. Então, questão número 1 na tela. Questão 1 na tela. Tempo para vocês. Tempo esgotado. Vamos lá, vamos à correção. Quem quiser colocar no chat pode colocar a alternativa, tá? Vem direto para mim. Só lembrando que esse simulado ele está direcionado para auxiliar de educação, auxiliar infantil, tá? Professor auxiliar, são esses cargos que eu direcionei, tá? Bom, vamos lá então. Fazer simulado, acertar, muito bom, ótimo, legal, mas entender o porquê que as outras alternativas estão erradas e onde está o erro da alternativa. Isso é compreender também a questão e a formulação da questão que a banca vai fazendo, tá? Então vamos lá. A educação, direito de todos e dever da família e do Estado, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para tananana, assinar a alternativa correta. Essa questão é uma questão que quem faz concurso na área da educação, para professor, por exemplo, é uma questão que bate, acerta. Mas quem faz concurso para ensino médio, destinado ao auxiliar de educação, que é objeto desses estudos que nós estamos fazendo, precisa de um pouquinho do conhecimento. Então, é o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, desenvolvimento, aqui, ó, pleno, deixa eu passar para cá, a alternativa correta, mas é o pleno desenvolvimento da pessoa, que é o seu preparo, a sua formação, né, a sua formação plena e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A alternativa correta é a letra A. Exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Quando a gente fala da educação, de acordo com a Constituição Federal, ela fala que é dever do Estado e da família, e a sociedade colabora com essa promoção da educação. E essa promoção da educação, ela tem que visar, o que é visar? Tem que objetivar algo. O que é o algo? O pleno desenvolvimento da formação integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Formação integral em todas as dimensões, exercício da cidadania, que são as práticas sociais, meio, e qualificação para o trabalho. Quando a criança, quando o adolescente, quando o jovem está na sua formação da educação, ele tem que estar qualificado para trabalhar pela educação. Isso é a finalidade, né? O que visa a educação. É a alternativa A. Mas por que não é a B?
A B diz que a prática de obras de beneficência e solidariedade. Não, embora fala do exercício da cidadania, não é esse o objetivo e a finalidade da educação segundo a Constituição Federal. A C e a D, por que que eu deixei numa corzinha diferente? Porque eu queria falar uma coisa com vocês, ó. Seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para o ingresso do ensino superior ou para a realização de vestibular em condições de igualdade, esse letra D estaria totalmente fora de cogitação, tá? Então, esse daqui não nem discute, porque não é essa a finalidade, não é esse preparo que a Constituição Federal coloca. A letra C fala seu preparo para ingresso ao ensino superior. A Constituição Federal não fala isso, né? Ela fala para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Mas tem uma lei, que é a LDB, que ela fala assim, lá na finalidade da educação básica. A finalidade da educação básica, ela é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e qualificação, preparo, qualificação para o trabalho e estudos posteriores. Então, poderia até ser, se você tivesse conhecimento da LDB, você estudando a LDB, alguns daqui já estudaram comigo essa lei, você poderia até pensar que poderia ser o ingresso ao ensino superior também, mas quando é educação básica e não é na Constituição, tá? É na LDB. Então, a LDB ela é muito clara em dizer que a educação é dever do Estado, da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 205 da Constituição Federal. Tá? Então, envolveria um pouquinho de conhecimento para aqueles que não são da área da educação, ok? Questão número 2, artigo 209 da Constituição Federal. Tempo na tela. Tempo esgotado. Ainda na Constituição Federal, os artigos direcionados à educação. Artigo 209. Belezinha, o pessoal está participando aqui. Quem quiser colocar no chat, participa, é importante. Vem diretamente para mim, pode ficar tranquilos, tá? De acordo com o artigo 209 da Constituição Federal, o ensino ele é livre à iniciativa privada, ou seja, né, a iniciativa privada que engloba aí as escolas particulares também. Atendidas algumas condições dentre elas. Então, é livre, pode ter sim a educação, a ensino na iniciativa privada, mas tem algumas condições específicas para o funcionamento dessas escolas. Qual é a correta? A correta é a letra E, a autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Tá? Então, o poder público, seja ele o sistema municipal de educação, se for somente infantil, seja ele o sistema estadual de educação, se for infantil e fundamental, ou somente fundamental, ou infantil, fundamental e médio, enfim. É o sistema estadual que é responsável. Ele que autoriza e ele que fiscaliza essa avaliação da qualidade pelo poder público. O poder público é na pessoa dessas instituições, tá? Está errada porque não tem máximo de 1.200 alunos, não é a Constituição Federal que determina o mínimo ou o máximo, e sim tem o regimento, a proposta pedagógica, a questão do espaço físico, as leis, né, as legislações vigentes, estruturais.
O B, pagamento dos impostos educacionais. Nós temos, sim, um outro ponto que a Constituição fala, que é o autofinanciamento, precisa ser comprovado também para a existência, ressalvado na questão das escolas sem fins lucrativos, né? Mas não é esse pagamento aqui, né, dos impostos educacionais. O oferecimento de no mínimo 10% das bolsas integrais também não é essa condição que é colocada. Nós temos as escolas que são filantrópicas, né? Na forma da lei, especificamente na lei que fala sobre, que regulamenta sobre isso, mas não é nessa porcentagem, né, específica que a banca está colocando para vocês, e nem a questão do oferecimento de curso religioso, porque a questão da confessional, aí também tem que ter uma certificação, né? Uma certificação confessional, que também não é o caso aqui. Então, de acordo com o 209, diz que, entre as condições, tem que ter autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Poder público, nós entendemos como Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura, Secretaria de Estado da Educação, Estado, ou até, se for o caso, a União, tá? Então, questão número 2, a alternativa correta é a E. Vamos a 3, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Opa, beleza, muito bem. Pessoal, pode colocar. Quem quiser colocar, pode colocar aqui no chat. Tempo na tela, questão número 3. Tempo esgotado. Vamos lá. Bom, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora a gente mudando de tema, saindo da Constituição Federal, indo para o ECA. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação. Acabamos de ver na questão número 1, né? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ok? Até aí, sem dúvidas, tá? Nesse intuito, o referido estatuto elenca alguns aspectos que precisam ser assegurados. A seguir, foram destacados alguns direitos. Criança, adolescente, pais ou responsáveis, porém, apenas uma alternativa condiz certinho com o artigo 53 do ECA. Destaque, ou seja, né, assinale-a. Qual é a alternativa que está correta de acordo com o estatuto? A, B, C, D ou E. A alternativa correta é a D. Tá? Então, direito das crianças e adolescentes de organizar e participar em entidades estudantis. Então, isso é direito delas, de acordo com o ECA. Tá? Elas podem sim, né, direito delas, podem se organizar, elas podem participar desses movimentos que são as entidades estudantis. Bom, então a alternativa correta é a letra D, que é direito das crianças e dos adolescentes de se organizar e participar das entidades estudantis, né, do Grêmio, enfim, entidades que têm aí os movimentos deles. Tem, inclusive, na escola P, isso é muito forte, muito presente, né? Então, essa é a correta. Ela está errada por quê? Olhe bem, garantia de condições de maior acesso e permanência da criança em relação ao adolescente dentro da escola. Não, a garantia as condições são as mesmas para a criança e para o adolescente, não é mais para a criança do que pelo adolescente. Então, essa é uma questão de olhar e observar que a banca está querendo confundir vocês. B, direito somente dos adolescentes de contestar a proposta? Não, é direito da criança e do adolescente de contestar, sim, as propostas pedagógicas da escola. A C, o que está errada na C?
direito das crianças e adolescentes de contestarem a conduta dos educadores. A palavra não é essa, a conduta dos educadores. A palavra é contestarem a proposta pedagógica da escola. Então, essa é a expressão. Falar de legislação, né, falar de lei, que no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser com exatidão o que está escrito na lei. Né? Eu falo que estudar para a lei tem que ter exatidão mesmo, de acordo com o que o legislador trouxe na lei. Não é uma interpretação, né, uma condução argumentativa, não. Tem que ser objetiva mesmo. Não é a E, porque está escrito assim, ó, direito dos pais ou responsável de avaliar e modificar o processo pedagógico. Então, o processo pedagógico, ele tem todo um debate, é por isso que se chama gestão democrática, né? É debatido aí dentro da comunidade escolar, dentro da coordenação, da direção, dos professores e todos aqueles que fazem parte aí da dimensão pedagógica da escola. Então, os pais, eles têm o direito, sim, de contestar, junto aos filhos, né, contestar a proposta. Tem que ser apresentado para a proposta, mas não avaliar e modificar. Então, a questão correta aqui, né, número 3, é a alternativa D. Questão número 4. Então, essa aqui eu vou deixar um minutinho só, tá? Então, vamos lá. Essa é uma questão que ela tem muitas bancas que ainda pedem, mesmo sendo uma questão bem debatida, bem falada, né, discutida, não só nos cursos, como também dentro da escola, fora da escola, enfim, em outras instituições, em outras esferas. Criança e adolescente. Mas olha o que a banca quer saber, olha. Considera-se como criança e como adolescente, respectivamente. Quando ela escreve respectivamente, ela está dizendo nesta ordem: primeiro criança e depois adolescente, tá? Porque ela poderia escrever de outra forma, né? Quando ela coloca respectivamente, ela está dizendo nessa ordem, como criança e depois adolescente. A alternativa correta é a B. Então, é até 12 anos de idade incompletos, criança, e entre 12 e 18 anos de idade, adolescente. É isso que diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança até quando? Qual a idade? Até 12 anos incompletos, né? Que é 11 anos e 7 meses, 8 meses, 9 meses, enfim, incompletos. E quando completa, né? Entre 12 e 18, que é adolescente. E tem na forma da lei também, que não é o caso que está escrito aqui, mas tem os parágrafos dentro da lei, que até o 21, em alguns casos, tá? Alguns casos que daí está dentro da legislação. Mas respectivamente, é essa a correta, tá? A letra A está dizendo 12 anos completos, não é criança. 10 anos, de forma alguma, né? Nem 10 e 18. 10 aqui embaixo, ó, até 12 anos de idade incompletos, até poderia ser, né? Aqui, criança, mas quando a banca coloca 12 e 16, daí ela já invalida essa alternativa E. Então, considera essa criança e adolescente alternativa B. B de bola. Questão número 4, a alternativa correta é a B. Questão número 5, tempo na tela.
Tempo esgotado. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Belezinha, muito bom. É isso aí, gente. Ó, agora a temática é diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, de acordo com as DCMs, em seu artigo 9º, que é a resolução que vai validar o parecer, os eixos estruturantes da prática pedagógica dessa etapa da educação básica, que é a educação infantil, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Então, nós temos que pensar na educação infantil. E a educação infantil, ela tem dois eixos que são estruturantes dela, da educação infantil, que não é a leitura e a escrita, que não é o desenvolvimento do raciocínio lógico ou até da ampliação do raciocínio abstrato, que não é a questão da segurança no distanciamento, né, dos pais, dos responsáveis, e muito menos a escrita e a caligrafia da escrita. E sim, são as interações e as brincadeiras. Então, dentro as DCNs já traz, né, já trazem para nós aí esses dois eixos que estruturam o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Então, estruturam a educação infantil. É através das interações e das brincadeiras que dão base aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, esses são os dois eixos que a gente não pode esquecer. Vocês que estão estudando para especificamente, quem está especificamente para auxiliar, são essas palavrinhas, esses trechos, né, da lei, esses trechos dos documentos que a gente tem que guardar sempre na memória para poder responder as questões de prova, tá? Então, alternativa C, questão número 5. Agora, a questão número 6, ainda nessa temática das DCMs. Tempo esgotado. E aí? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Ok, ok, ok. Deu um pouquinho aqui. Deixa eu só ver, tem alguém que está pedindo. Conseguiu entrar? Conseguiu. Ok. E aí, gente? O que que vocês acham? Envolve um pouquinho do conhecimento e um pouquinho também da expertise. Do que? A banca coloca algumas expressões, alguns elementos de coesão aí, alguns elementos que você fala, nossa, por que será? Ela coloca para confundir vocês. Bom, a alternativa correta é a B, tá? Então, é a B. Então, uma das propostas dos eixos norteadores da prática escolar para a educação infantil, segundo as diretrizes curriculares para a educação infantil, é a interação e a brincadeira. Acabamos de falar dos dois eixos estruturantes. E que o currículo seja capaz de, através da interação e da brincadeira, o currículo tem que ser capaz do quê? Marque a alternativa correta. Nem sempre a banca traz a palavra correta em letras garrafais, tá? Então, a alternativa correta é a B. Possibilitar às crianças experiências de narrativas, linguagens, ok, entre eles e também do processo deles, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Não é porque está na educação infantil que não tem acesso, né? Não vai manusear
os textos, ele fala suporte de gêneros, aqueles veículos, né, cultural, que pode ser diversos textos diversos, pode ser um livro, pode ser uma bula, pode ser uma caixa, pode ser uma marca, né, uma embalagem, enfim. Então, a interação é a linguagem escrita, sim, a criança desde que ela nasce. Desde que ela nasce, ela tem contato. Desde que ela não tem uma deficiência visual, ela tem contato, né, com essa sociedade grafocêntrica. Então, ela tem esse convívio. E, através das interações e das brincadeiras, se possibilita essas experiências das crianças. Então, por que que não é a A? Porque ela fala apenas oral. E o escrito? Apenas escrito. Não, oral e escrito. E os gêneros textuais orais e escritos também. Aqui, apenas, apenas. Quando, olha, a dica dessa questão é, ai, Fabi, não lembro, eu não estudei, ou então não lembro da questão, estava nervosa. Atenção a essas palavrinhas que são destaques para tirar o candidato aí do foco. Ó, quando fala apenas, opa, como assim uma criança só vai desenvolver a oralidade? Ela rabisca, ela vai olhar, a criança ela conta, né? Ela faz sim a narrativa dela de acordo com a inferência que ela tem ao mundo, né? De acordo com que essa leitura de mundo que ela faz. Então, esse apenas oral ou apenas escrito, aí invalida totalmente as questões, ou melhor, as alternativas, ok? Então, a dica é para quem não tinha o conhecimento específico ou quem não lembrava por algum motivo, aí seria prestar atenção nessas palavrinhas aqui, que estão aqui, que vai invalidando a alternativa, tá? E a de baixo não, porque tem uma correta sim, tá? Então, questão número 6, a alternativa correta é a B. Vamos à questão número 7. Ok. Tempo na tela. Tempo esgotado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu parar aqui, ó. O alarme, belezinha, belezinha, muito bem. Vamos lá então, ó. Só parar o alarme aqui que tá tocando. Deixa o alarme ligado, tá? Para dar o tempo certinho. Vamos lá. Bom, com base na obra, né, no manual de orientação pedagógica do MEC, Brinquedos e Brincadeiras na Creche, com base nesse documento, como ampliar a ação recíproca de troca entre a criança e o educador, e aquele adulto que está ali interagindo com a criança, né? Como ampliar essa ação, essa relação, né? Entre a criança e o educador. O que o documento traz para nós? Que orientação o documento traz para nós a respeito dessa ampliação de ação, dessa troca, essa reciprocidade entre a criança e o educador. A alternativa correta é a letra D. Estabelecer um diálogo envolvente no mesmo nível da criança. Então, ou seja, o educador, o adulto que está ali com a criança, tem que ter um diálogo, tem que ter uma relação dialógica, sim, mas no mesmo nível da criança, né? Não é no nível do educador, do professor, do adulto, e sim no nível da criança, tá? Então, o conceito-chave dessa alternativa é mesmo nível da criança. Não é a porque está dizendo que observar de fora o grupo de crianças, só analisar e ver as crianças de longe, não, né? Não é a B, conversar para a criança olhando, né, de cima
para baixo, sim, eu sou a maioridade, o maior aqui, né? Eu que sou aqui, o bambambam. Bam, bam. Não, não é isso. C, manter uma postura corporal isolada, né? Tipo, eu estou aqui, você fica no seu canto, né? Não, também não é assim. E aqui, a letra E, manter contato direto com a criança, sim, mas pelo olhar, de forma a garantir a posição de superioridade. Sabe aquela situação que antigamente o pai fazia para os filhos, que só pelo olhar já conhecia? Então, ou seja, olhar já recriminava algo ou aprovava algo. Então, não é esse olhar, porque o que o manual diz para nós que tem que ter um diálogo ou uma conversa, uma interação, mas no mesmo nível da criança. Então, o professor, o educador, o adulto tem que estabelecer esse diálogo. Essa é a alternativa correta, tá? Ok. Opa, o pessoal está colocando aqui. Questão número 8. Tempo na tela. Tempo esgotado. Dá uma olhadinha no chat, ok. Tem alguns que estão tirando a tela. Tem alguns que responderam. Ok, vamos lá então. Ó, muito bem. Nas creches, as crianças têm uma série de direitos assegurados. De acordo com o Brasil, né, o Ministério da Educação, o manual, né? Esse Brasil dá a impressão que é país, né? Brasil 2012 é um manual de brinquedos e brincadeiras de atendimento na creche. Depende de condições prévias. Assim, é necessário conhecer essas condições para que o ambiente realmente possa contribuir para o desenvolvimento infantil pautado no direito supracitado. A seguir, foram descritas essas condições prévias, porém, apenas uma condiz corretamente com o referido material, que é o material do Ministério da Educação, que é o Manual de Brinquedos e Brincadeiras na Creche. Então, destaque, ou seja, assinale qual é a correta, de acordo com esse documento. Bom, a correta é que, considerando, compreendendo de que o brincar corrobora, vai ao encontro de, para alcançar a dimensão dos interesses e necessidades que a criança possui. Então, o adulto, a escola, a educação infantil, a instituição, ela tem que compreender que o brincar, ele alcança essa dimensão, tem que alcançar essa dimensão dos interesses e a necessidade das crianças. O brincar, ele vem para isso, ele faz parte, por isso que é um dos eixos estruturantes, que são as brincadeiras, tá? Então, o brincar, olhe bem a letra A, que não é aceitação do brincar como um dever do educador. Essa história de dever do educador, do cuidador. Então, o brincar, ele é um alicerce, ele é uma interação para a criança. Então, tem que compreender. Então, não é aceitação, tá e acabou. Não. Compreender, entender e compreender que o brincar, ele faz parte, ele corrobora, ele vai em encontro para alcançar essa dimensão dos interesses da criança, é através desse eixo, né? Não é a B, porque compreender, até aí tudo bem, compreensão da importância do brincar para a criança, vista como um ser que não tem iniciativas. Claro que não, né? A criança tem, inclusive uma das habilidades que se busca dentro dos documentos é buscando essa autonomia das crianças, sim. Então, C, desenvolvimento da dimensão colaborativa da professora. Esse daqui tá até, tem que riscar aqui, ok?
Então, como assim o brincar, né, as brincadeiras, eles são para desenvolver a professora e a colaboração do meio? Não. O brincar é direito apenas das crianças pré-escolares? Como assim? E as crianças, e os bebês, e as crianças bem pequenas? Então, o brincar é um eixo estruturante, né? As brincadeiras, né, é um dos eixos que estruturam a educação infantil, que estrutura os direitos da criança de brincar, participar, desenvolver, conviver. Então, expressar. Então, são esses direitos que a criança tem através desse eixo que são as brincadeiras. Então, o brincar é um direito dela. Inclusive, o brincar, ele é um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E esse brincar, ele se concretiza através das brincadeiras. Então, o educador, o adulto, o professor, ele tem que compreender que essa brincadeira, ela faz parte, né? Com essa dimensão, ela faz parte, sim, dos interesses e das necessidades da criança, não da escola somente, né? É só a escola que não. A criança participa, tem os interesses e as necessidades dela, e a escola está para. Bom, a alternativa correta da 8 é a D. 9, tem um pôr na tela. Tempo esgotado. Bom, pessoal, mas a Constituição Federal, ela tem algumas expressões, que essa expressão portador é uma expressão desatualizada, mas não saiu da lei ainda, né? Mas nós temos que focar no que está escrito. Ah, mas não está certo, não está, enfim, mas é o que está na lei ainda, tá? O dever do Estado com a educação está descrito no artigo 208 da Constituição Federal, e esse artigo ele possui diversos incisos. Dentre eles, o inciso 3, que trata do atendimento educacional especializado como uma garantia a quem? O AE, dentro da Constituição Federal, ela é uma garantia a quem? Segundo a Constituição Federal. A LDB, ela já não traz essa nomenclatura, portador, tá? Mas a Constituição Federal, ela traz essa nomenclatura, tá? Então, nós temos que atender o que eu... Falar de concurso, falar de prova, é exatamente o que está escrito, tá? Então, é garantia, o atendimento educacional especializado, ele é uma garantia para, aqui está escrito, portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, são as pessoas com deficiências, que é a palavra que está na LDB, mas na Constituição Federal ainda está escrito portador, ok? Então, a correta é essa. Por que que não é a A? Porque está dizendo que o AEE é uma garantia às pessoas, aos portadores, pessoas com deficiência física e mental severa em escola? Não, atendimento educacional especializado, AEE, é para todos, todos da escola, todos da educação escolar, desde o zero até a universidade. Por quê? Porque é um direito garantido, artigo 4º da LDB. É um direito garantido à educação escolar, em todos os níveis, em todas as modalidades, em todas as etapas. De preferência na rede regular de ensino. O AE é destinado a somente as pessoas surdas e as pessoas com baixa visão que precisam, que necessitam intérprete? Não, é as pessoas com deficiências, tá? Aqui está escrito portador, os portadores de deficiência. Aos deficientes visuais severos? Não, as pessoas com deficiência. Aos indivíduos que se encontrem no espectro autista, TEA, TDAH e outras deficiências leves? Não, é a todos, tá? Não é especificamente para um público, e sim a todos, a pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Essa é o atendimento. Aqui,
na Constituição Federal fala aos portadores de deficiências de preferência na rede regular de ensino, ok? Então, a alternativa correta, 9, é a B. Vamos a 10. Tempo na tela. Tempo esgotado. Bom, respeitando o princípio da garantia da liberdade de crença e religião das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento institucional, pode-se afirmar apenas que. Então, tem essa questão, é uma questão que caiu no concurso de auxiliar, tá? Então, porque no concurso de auxiliar especificamente, cai o ECA como um todo, e tem alguns artigos que são cobrados. Então, quando eu bati o olho e vi essa questão no banco de questões, eu falei, muito bom, por quê? Porque é uma questão em que sai um pouquinho dessa questão de educação e que é cobrada também nas provas de outros profissionais que não sejam professor. Bom, qual é a alternativa correta, falando que a criança que está em acolhimento institucional, que ela está dentro de uma casa, dentro de uma instituição. A alternativa correta é a letra C, exatamente. A criança e o adolescente têm direito de não participar de atos religiosos e recusar instrução ou orientação religiosa que não lhe seja significativa, né? Então, ou seja, ela tem o direito de escolher, ela tem esse direito também. Só um minutinho. Desculpa, vamos lá, voltando. Então, a criança ela tem o direito de não participar desses atos e recusar essa instrução, essa orientação que não lhe seja significativa. Ela tem esse direito, porque ela está em uma instituição que foi acolhida. Bom, por que que não é a A? Então, a criança e o adolescente devem ser persuadidos para mudar de religião? Claro que não. Por que que não é a B? Criança e adolescente pode satisfazer suas necessidades da vida religiosa e espiritual, até aí, né? Desde que seja compatível com a instituição? Não, não é condição, né? A questão da liberdade de religião e crença nas crianças e adolescentes não é condição para que ela entre numa casa, para que ela seja acolhida dentro de uma instituição. A criança e adolescente tem o dever, olha que forte, né? Quando fala dever de participar do ato religioso ofertado pela instituição. Não, não tem o dever, ela tem o direito de não participar. E aí, a mais absurda ainda, né? Dever de participar por determinação judicial, né? A determinação judicial, ela vai para o acolhimento, né? Não para participar de atos de religioso ofertado pela instituição que tem, que acolhe as crianças e aos adolescentes. Então, a alternativa correta da 10 é a letra C, ok? Tudo bem? Belezinha, muito bom. Questão número 11, tempo na tela.
tempo esgotado. Embora essa alternativa seja longa, porque a banca, a Vunesp tem nessas coisas de estar movimentando questões longas, né? As alternativas são mais curtas e mais objetivas, mas vamos lá. Fábio, morador do município de Francisco Morato, resolveu preparar para o concurso de auxiliar de atendimento educacional, o AE. Em seus estudos, ele constatou que em uma escola há diversos profissionais, professores, gestores, diretor, coordenador pedagógico e outros funcionários, tais como vigias, secretários, auxiliares de atendimento educacional, merendeiros e auxiliares de limpeza. Contudo, embora trabalhem juntas, essas pessoas somente formarão uma equipe se cada qual souber sua função no grupo e contribuir para a realização de um objetivo comum. No caso da escola, afirma-se que, entre os objetivos comuns a todos esses funcionários, destaca-se o de. Então, percebe que uma das estratégias da Unesp não são em todas as questões, mas ela sempre coloca essas questões um pouco mais longa, uma situação dentro da escola, para que o candidato ele tenha um tempo maior para leitura e para que ele também não se confunda um pouco, para que ele também perca um pouco de tempo, sim, na verdade você não perde, você ganha se você tiver tempo aí no relógio. Mas vamos lá. A pergunta é: todo esse povo da escola, todos esses funcionários têm um objetivo comum lá dentro. Qual que é? De vacinar os alunos? De dar merenda para os alunos? De garantir a aprendizagem dos alunos? De promover diferentes formas de lazer aos alunos? De cuidar dos alunos para que suas mães possam trabalhar? A alternativa correta é a C. Tudo que acontece dentro da escola, ela tem que garantir a aprendizagem das crianças. Então, a alimentação, a saúde, sim, tem nas creches que também tem a questão da observação, sim, das vacinas, as crianças têm todo esse cuidado, tem a questão da alimentação, tem a questão do lazer, tem a questão de cuidar das crianças, que o cuidado é indissociável, né, ao educar, mas tudo isso nesse conjunto de ações é para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, dos alunos. Então, tudo isso, os objetivos comuns, ou seja, cada um dentro da sua área de atuação tem um objetivo comum que garanta a aprendizagem das crianças. Não só a aprendizagem, como o desenvolvimento, mas essa questão é a aprendizagem. Então, questão 11, alternativa correta, C. Vamos lá, questão número 12. Um tempinho mais curto, tempo na tela. Votado. Acabamos de falar, né, da aprendizagem, e aqui em outro documento, que é o ECA, né? De acordo com o artigo 6º do ECA, a Lei Federal, né, a 8069, em sua interpretação, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar, né, da criança e do adolescente como pessoas, essas têm que levar em consideração tudo isso, né? Tem que levar a criança e o adolescente, a condição deles como pessoas carentes, como pessoas em situação de risco, como pessoas vulneráveis socialmente, como pessoas frágeis emocionalmente? Não. A alternativa correta é como pessoas em desenvolvimento. Então, tudo isso tem que levar, tudo isso que os fins sociais, as exigências do bem ao bem comum, os direitos individuais, os direitos coletivos, todos esses direitos
tem a condição da criança e do adolescente, que tem que vê-los, né, como são pessoas, só que são pessoas em desenvolvimento. Então, essa que é a palavra correta. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente não vem porque a criança e o adolescente são pessoas carentes, são pessoas em situação de risco, são pessoas vulneráveis, são pessoas frágeis, não. É que são pessoas em desenvolvimento. E essas condições sociais, e sim, existem, não tenha dúvidas, mas levar-se-ão em conta os fins sociais, porque elas são pessoas em desenvolvimento. Então, questão 12, a alternativa correta é a B. Caminhando um pouquinho, questão 13, um pouquinho mais de atenção nessa. Tempo esgotado. De acordo com as DCNs da educação infantil, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A alternativa correta é a D. Um, dois e três. Então, todas as assertivas estão corretas. O atendimento em creche pré-escola de criança de 0 a 5 anos de idade é definido pela Constituição Federal como um dever do Estado em relação à educação, oferecido em regime de colaboração e organizado nos sistemas de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios, ok? Assertiva 2. A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos. Nós já falamos isso em várias questões anteriores, que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizada e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais ela está inserida. E a assertiva 3, o reconhecimento da constituição plural das crianças, essa diversidade das crianças brasileiras, nós falamos isso nas DCNs, no parecer das DCNs, nós falamos muito sobre isso na aula número 1 do parecer, onde a gente faz até aquela introdução histórica das crianças desfavorecidas e as crianças abastadas e todo esse processo que foi a construção aí, não só das diretrizes, mas a construção da infância no Brasil, né? E as diretrizes vêm como um marco, né? Forte, considerando, sim, a pluralidade, a diversidade das crianças brasileiras no que se refere à identidade cultural, regional e à filiação socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, tornando-se a educação infantil como comprometida com os direitos das crianças. Então, essas três assertivas aqui, elas estão corretíssimas, tá? Esta questão especificamente envolveria um pouquinho a mais do conhecimento das DCNs, tá? Foi objeto que nós estudamos durante, né, algumas aulas aqui do parecer, depois a resolução, mas o parecer que nós falamos detalhadamente de todo esse processo dos 12 pontos, quem se lembra, quem assistiu a aula ao vivo, depois a aula gravada, os 12 pontos, os 12 itens extremamente importantes das DCNs aqui presente nessas três assertivas aqui, ok? Então, questão 13, a alternativa correta é a D. 14, tempo na tela, mais uma desse documento que nós estudamos.
Tempo esgotado. Assinale a alternativa correta, considerando o papel que cumprem as DCNs para a educação infantil. Então, nós temos a alternativa A, B, C, D ou E. A alternativa correta é a A, tá? Então, a alternativa é a A. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil são mandatórias. Essa é a palavra, uma das expressões que aparece no parecer, muito presente, né? Mandatórias, assim, devem ser incorporadas. Tá vendo o poder aí dela, né? A gente não pode falar poder, sim, ela é mandatória, ela é uma lei, ela é normativa, devem ser incorporadas por qualquer instituição de creche e pré-escola, porque ela é para a educação infantil, seja pública ou privada, filantrópica ou qualquer natureza, no momento de sistematização das suas propostas e práticas pedagógicas. Então, quando a gente fala das diretrizes, o que é diretriz? Como vai ser esse caminho nacional, porque em todo o território nacional, e quando ele diz que ela é mandatória, é porque tem que ser cumprida. Então, ela tem que estar presente dentro das propostas pedagógicas e das práticas também. Por isso que nós falamos naqueles itens dentro desse documento, que traz currículo, traz avaliação, traz desenvolvimento da criança, traz, além lá de trás, o contexto histórico dos princípios, né? Que estão presentes dentro da DCM. Então, as DCNs, aqui, a B, as DCNs está dizendo que é somente para as instituições públicas? Não, ela é para a pública, para a privada, para a filantrópica, para a instituição de educação infantil de qualquer natureza. A C está errada porque ela não é facultada, pode ser ou não, ela é mandatória, ou seja, ela é normativa, ela tem que ser colocada dentro das propostas e das práticas pedagógicas das instituições. Elas são, por não serem mandatórias, apenas consultadas, não é o caso. E a letra E, porque aqui procuram estabelecer parâmetros de qualidade para a educação, procuram estabelecer parâmetros de qualidade da educação brasileira, servindo assim de orientação da busca de serviços. Nós não, esses não são, esse conceito, essa definição, não é para a DCN, e sim para os parâmetros, para o documento que o MEC tem dos parâmetros de qualidade da educação, onde até as DCNs, elas fazem referência a esses parâmetros, mas as DCNs não é um parâmetro, não estabelecem um parâmetro, as DCNs são mandatórias e têm que fazer parte no currículo da educação infantil, dentro das propostas e das práticas pedagógicas, tá? Então, a 14, a alternativa correta é a A. Por fim, a última questão, que é a 15, mais uma. Tempo esgotado. Ok, ok, muito bom. A partir da leitura do documento Critério para um Atendimento de Creche, que respeita os direitos fundamentais das crianças, conclui-se que, das proposições elencadas nas alternativas a seguir, está de acordo com as ideias propostas no texto do MEC, mencionado apenas o disposto em. Qual que é a alternativa que está correta de acordo com o documento? Critério para um atendimento de creche que respeita os direitos fundamentais das crianças, né? Uma das primeiras aulas que nós demos aqui foi a professora Jaqueline que trabalhou com vocês, né? Junto com as atribuições do auxiliar. Então, de acordo com essas ideias, qual é a correta? A alternativa correta é a letra C. As rotinas de creches
das creches devem ser flexíveis, a fim de possibilitar períodos longos para as brincadeiras livres das crianças. Nós sabemos que as crianças têm que ter uma rotina flexível, sim, e tem que ter uma rotina muito bem organizada, porque as crianças, elas têm tempo, né, para determinadas atividades. Então, por isso que tem que ser flexível, porque daí possibilita esses períodos que as crianças estão livres, né? Faz uma rotina de uma determinada atividade, faz outra rotina, então tem que ser flexível, não pode ser fechado. Então, nós vamos ter, dentro da rotina, tem um momento de leitura, um momento de canto, de leitura, enfim, e não, vai ser os 40 minutos, os 30 minutos fechado aqui na sala. Não, não é assim que funciona. Cada público, né? Cada grupo de crianças, nós trabalhamos com uma diversidade muito grande, então tem que ser flexível. Então, e o momento também que o grupo está inserido, o contexto onde o grupo está. Muitas vezes você elabora atividades na rotina das crianças dentro daquele espaço, daquele tempo que você tem, mas você não cumpre. Ou sobra tempo, ou falta tempo, ou tem outro contexto, outra situação, enfim. Por isso que tem que ser flexível. Bom, não é porque as creches devem evitar os momentos de privacidade e quietude nas atividades? Como assim evitar, né? Não deve evitar, né? Ela deve flexibilizar, sim. A disponibilidade dos brinquedos das crianças devem ser limitadas a poucos momentos, não é só aqueles momentinhos, não. Tudo que está dentro da proposta pedagógica, da prática pedagógica, ela pode e deve acontecer. É de competência exclusiva das famílias acompanhar o calendário de vacinação. Quando a palavra fala exclusiva, não. Nós temos, sim, a questão do cuidado, né? Faz parte da atribuição da educação infantil. No entanto, que tem uma dos documentos que são obrigatórios, né? Dentro da matrícula do acompanhamento da criança. Os cuidados com a higiene devem, por princípio, né? Por início, ser priorizados em relação às atividades, às atividades pedagógicas. Quando ela fala, em princípio, antes de tudo, tem que priorizar a higiene. Não, é um conjunto. No entanto, que tem uma das competências da educação básica, a competência geral que compete à educação infantil, é o autocuidado. Então, ela faz parte também, que é o autocuidado, que entra os cuidados com a higiene, sim, mas ela não é priorizada. Ela faz parte, no entanto, que consta como uma das competências, né, da educação básica, nas competências gerais de outro documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente finaliza a nossa pontualmente 21 horas, como combinado, né? Aí finaliza nosso simuladão focado aí nas questões do pessoal do público de auxiliar de educação. Então, são questões que são cobradas nas provas, eu procurei selecionar as questões mais recentes, né? Tem esses documentos que estavam no edital passado e que com certeza para o cargo de auxiliar virá também. Nós temos outros documentos que a gente vai trabalhar, que são os parâmetros de qualidade da educação infantil, os primeiros socorros, enfim, nós temos outros documentos, sim, que a gente vai trabalhar com esse público. E também, quem está fazendo para professor, esses documentos já fizeram ou farão parte, tá bom? Deixa eu ver quem fala aqui. Maravilha, Amanda. Mas é por isso que é importante, né? Muito importante fazer o simulado. O Rafa vai subir esse simulado gabaritado aqui para vocês com a aula gravada amanhã. Então, daqui uma semana ou duas, faz novamente. Sem olhar o gabarito, faz novamente, porque isso é revisão. Olha novamente a aula, assiste novamente a aula na plataforma, assista pausadamente ou assista um pouquinho mais acelerado, cada um encontra a sua forma correta, tá bom? Então, joia, gente. De 15, opa, maravilha, muito bom, muito bom, muito bom. Para quem está fazendo o curso para professor, esses conteúdos eles fazem parte também, né? Para quem faz somente para auxiliar, nunca tinha visto, ensino médio, então tudo isso é novo, não se cobrem, tá? Então vão ao um passo de cada vez, é importante que o passo aconteça. É muito importante que o passo aconteça, mas esse passo de cada vez tem que acontecer para que o estudo tenha sentido, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada a todos, uma ótima noite, Deus abençoe e a gente vai se falando, tá? Abraço, gente. Boa noite.